bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou Rafael Campos, esse é Matheus Braga e hoje nós iremos falar de um clássico brasileiro que talvez você tenha lido já, ou pelo menos obrigado a ler, caso você não tenha colado na prova de literatura, Vidas Secas de Graciliano Ramos. Mostra aí o livro aí pra nós, Matheus. É isso aí, Rafa. Estou aqui com a edição capa dura, que chegou tem pouco tempo para mim, da editora Pandorga. Não sei como é que é a pronúncia correta da editora, mas um livro relativamente pequeno, com a arte bonitinha aqui na capa, os cachorrinhos. E vem até aqui com cartão postal, marca-página pequenininho. Mas nada disso importa para nós, Rafa. Estamos preocupados com a primeira página que o Graciliano Ramos vai entregar para gente. E se a gente viraria ou não, se a gente acha as técnicas interessantes para os dias atuais, né, Rafa? Estamos prontos para ouvir críticas, provavelmente. Mas vamos lá, nunca li, não sei nada sobre. Estou lendo na íntegra pela primeira vez e avaliarmos juntos pela primeira vez. Vidas Secas, Graciliano Ramos. Mudança. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá. Devagar, sinhá Vitória, com o filho mais novo, escanchado no quarto e um baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou acuado. Depois sossegou. Deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isso não acontecesse, espiou os 4 cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Bom, foi uma linha só que eu avancei da página seguinte, e aí continuaria. O primeiro capítulo em si nem é tão grande, mas não cabe a nós avaliarmos isso deste canal. Então bora falar um pouquinho dessa primeira página aí. Sim, senhor. No caso, eu li já esse negócio, né? Eu tive que ler para. Gosta. Eu até lembro, foi no segundo ano, acho que segundo ou terceiro bimestre. Acho que esse papo foi no terceiro bimestre porque eu tive que ler essa merda nas férias. Essa minha calma, Rafa, calma, não se exalte. Não, mas tirando É as. só, é só um modo de dizer, é só um linguajar É assim, de qualquer forma, por incrível que pareça, a minha opinião atual é diferente da minha opinião com justo. os meus 15 anos. Porque Normal. uma coisa é eu ler agora, pela Normal. vontade de ler, pelo canal e tudo mais. Outra coisa é Por obrigação. o sistema dizendo, leia, abaixa o sistema. Mas vamos lá. Primeiramente, eu acho muito interessante o título. Eu gosto muito de avaliar título, porque eu acho que título é a coisa mais difícil que tem quando se começa alguma coisa. Porque apesar de a gente já discutir bastante, tipo, título você resume o que aconteceu no capítulo. Sim e não. Às vezes ele só o background, tipo alguma coisa, uma ambientação, um resumo de ideia, às vezes um spoiler, dependendo do como você quer fazer. Então existem bilhões de formas de se fazer título. E pelo fato de ser difícil, eu acho primoroso quem consegue fazer usando de alguma das técnicas. Né? Se você não sabe, coloca um e vai. Se você quer aprender, aí eu sugiro estudar.
titulação. Mas pegando aqui, eu acho legal pelo fato de, para aqueles que não sabem, a Vidas Secas passa no sertão nordestino, meio que o próprio primeira página já traz essa ideia, só que a proposta da história é a fuga do nordestino para uma região do sudeste, mais especificamente, né, indo para São Paulo e as suas adjacentes. Então, essa ideia de que a mudança traz meio que a perspectiva, a proposta, a ideia, e no caso, o título ele remete muito forte à premissa da história, mesmo que esse primeiro capítulo seja curto ou não mostre necessariamente uma mudança física, mas só o fato de eles saírem do Nordeste já traz já uma mudança ou psicológica ou pelo menos uma mudança motivacional. E querendo ou não, se você for parar para ver, nós temos um princípio de jornada do herói aqui, onde ele sai, apesar de que o Nordeste não é necessariamente um local comum, mas é comum para eles que nasceram lá Pra e eles, agora né? estão adentrando um caminho de terra sentido São Paulo. Então não deixa de ser uma jornada do herói. Então acho interessante, não que vai ser, não obrigatoriamente, mas você percebe que existe aí uma instigação. Isso apenas trazendo a ideia Geral, né? do título. E o título, Rafa, mudança, né? É uma palavra muito forte que tem diversos significados possíveis de ser interpretado, né? Pode ser a mudança de local, né? Uma mudança psicológica, né? Uma mudança física, como você falou, né? Uma mudança de áreas, de ambiente, né? Então, acho que tem muitas nuances, muitas possibilidades escondidas dentro desse título, né? E aí você lendo só para se identificar, ou se você já sabe da história, né? No meu caso, eu não sei da história. Então, para mim, fica, né, nesse subconsciente aí essas diversas questões que podem vir a ser abordadas. E é uma escolha muito boa, uma palavra só solta, mas que diz muito, né? Então, eu acho poderoso também esse título. E olha que eu nem sou de títulos, né? No caso, a primeira página, eu não acho que ela seja forte, mas uma coisa que, puxando lá do âmago do ensino médio, Hum. eu tenho uma memória bem por cima pra galera que manja bastante literatura, deixa aqui nos comentários se eu estiver falando bosta, mas, se eu não me engano, o estilo literário desse momento histórico, ele é muito nacionalista regionalista. Tem muitos autores que giram em torno disso, tanto que o próprio Guimarães Rosa e alguns outros trazem essa proposta regionalista nacional. Então eu vejo que mesmo que não tenha tipo, a tríplice do gatilho mais comum que a gente tem, né, que é ambientação, curiosidade, engatilhamento, etc. Mas aqui já trazer, na planície avermelhada, os juazeiros alargavam das manchas verdes, você já tem uma noção de que nós estamos falando da parte da Caatinga saindo mais ou menos da região da mata. Então, se você manja minimamente de geografia brasileira, você já tem uma ideia de, no caso eu sim, mas você já tem já uma ideia de que, no caso, já uma possível localidade de que já está aqui. Porque as manchas verdes correspondem à parte mais de mata, que dentro do. Nós temos lá o Cerrado, Caatinga, Zona da Mata, etc e tal. Então você já consegue já ter uma ideia. Pelo fato do período histórico trazer essa proposta regionalista, eu já acho interessante, porque, pelo menos, quando a gente diz historicamente, existe lá a época do modernismo, pós-modernismo, parnasianismo e diversos movimentos. Hoje em dia já não tem tanto isso, já pós-modernista já Virou uma coisa só. já virou meio que um estilos, não necessariamente uma escola que você segue. Então eu acho que é bem característico, principalmente de um estudo histórico, algo que a gente não adentra muito nessas discussões quando a gente fala da primeira página, mas como Graciliano Ramos foi um dos autores que foi um dos pioneiros dessa escola literária aqui no Brasil. Então eu acho interessante a gente dar uma pontuada por cima para mostrar talvez que ele até poderia escolher outra primeira frase ou desenvolver uma outra primeira página, mas
pelo movimento literário da época, eu acho que fazia mais sentido ele fazer da forma como ele fez. E ainda assim, Rafa, tem um pouco do traço que a gente, pelo menos os detalhezinhos, né? É uma primeira frase curta, não é uma primeira frase muito longa, apesar do primeiro parágrafo em si ser longo, né? É uma primeira frase curta e que já dá um pouco disso, de ambientação, né? Então ele está inserindo alguma função, né? A gente fala muito também disso, a gente gosta muito de que as frases tenham funções, não é só colocar para encher linguiça, né? Ele está já aproveitando para descrever cenário aqui para gente, para ambientar a gente no local, né? E com uma frase curta, que é legal, né? Então, assim, não é uma primeira frase de impacto, de nossa, preciso continuar lendo isso, né? Mas ela tem o seu valor, não é uma frase só negativa, né? E aí, isso é algo que me soou como um todo na primeira página, nesse sentido, Rafa, de ambientação, de contextualização de onde estamos, né? Acho que é algo que ele fez muito bem aqui, né, nesse primeiro parágrafo como um todo, né? Te ambientar, te causar essa imersão de estou nesse local aqui junto com esse povo, né? Com essas pessoas. Além da questão da caracterização de personagens, que apesar de uma primeira página bem curta, porque o livro é curto, a letra é relativamente grande, tem metade da página aqui, pouco menos da metade está com o título e tal. Então, apesar de serem pouco espaço para se trabalhar, ele acho que trabalhou muito bem em ambientação de cenário, né? E caracterização de personagens aqui, já introduziu a família para a gente, falou um pouquinho de cada um, já mostrou, de certa forma, um conflito aqui acontecendo, né? Então, acho que é uma primeira página com muitos elementos poderosos aí que a gente entende até nos dias atuais, mesmo para a época. Sim, e uma coisa que, obviamente, eu vou utilizar de um pouco da aula de literatura, então, agradecendo aí a professora Esther. Ó, lembrou, buscou. Ah, sim, porque, mano, bizarríssimo. Mas, ah, Tadinho. não, mas ela é uma pessoa legal. No caso, então, assim, algumas coisas que eu vou dizer não é porque é minha análise, é uma análise dela. Então, Sim. mas não deixa de ser bom a gente compartilhar. É interessante aqui que você for ver que nós temos sim, a Vitória, pessoa, nome de pessoa, nome, caracterização, Fabiano, pessoa, caracterização de pessoa, filho mais velho, filho mais novo. Então você vê que, no caso, os filhos já não, eles são despersonificados. Eles não possuem nome. Eles têm a categoria. Se fosse, por exemplo, pai disse para a mãe, ou filho mais velho, filho mais novo, ou Por que que sobrinho. optou só pelos pais nomeados? Exato. Então você percebe isso, porém, o cachorro tem nome, Baleia. né? O cachorro tem nome. Então você percebe que aqui mostra uma degradação do homem saindo de uma região extremamente, né, complicadíssima, onde o- as crianças só se tornarão pessoas em que tipo de futuro? Se Através de uma mudança, talvez. Exatamente. Então, é legal que realmente o que o Matheus trouxe aqui de a primeira página é curta e caracteriza demais, ele caracteriza pra caramba, porque já mostra pai, mãe, dois filhos, onde o pequeno ele é bem pequeno, tanto que mostra que ele tá meio que de colo assim, onde o mais novo, o mais velho não é tão mais velho, porque parece aí ser uma criança que eu chutaria no máximo uns 10, 12 anos, acho que nem chega muito nisso, pelas formas como. Porque menino mais velho caiu no chão e chorou, não é uma coisa muito comum de talvez adolescente para adolescente, então deve ser na sua infância. Acredito chutando no máximo realmente 10, 12. Então você percebe a própria. O ponto de vista que se mostra, apesar de que não existe necessariamente um protagonista aqui, só que eu colocaria, agora esse é o Rafa falando, o PDV em cima do Fabiano, porque Sinhá normalmente é como os caras falam em relação à moça, então a Sinhá Vitória com o filho mais novo, Fabiano e o filho mais velho, que é a baleia. Então eu acho que talvez entrar no ponto de vista num PDV mais em cima do pai, no caso. Então eu acho bem legal porque mostra uma porrada de caracterização. Personagem, sociedade, cultura, mentalidade
e a própria metalinguagem do subtexto que mostra esse tipo de coisa. Então, E eu achei bem forte. esse clima meio pesado, né, Rafa? Meio de morte, meio de, sei lá, algo meio funesto, né? Fala aqui no finalzinho mais aqui, né? Bom, primeiro que tem esse embate do pai com o filho já, né? Ele falando ali, condenado do diabo, né? Ele dá umas pancadas no moleque. Então, assim, já vê que tem um mini conflito aí acontecendo, talvez, né? E depois ele vem falando da caatinga ali com manchas brancas que eram ossadas, né? Do voo negro, dos urubus, dos bichos moribundos. Então, você vê que tem um clima meio pesado já acontecendo, né? Então, é, além da ambientação, da caracterização de personagens, ainda tem uma imersão forte aqui também, eu acho, nessa primeira página. Então, tô surpreso, que normalmente quando os livros são mais antigos, mais de colégio, eu tendo a achar mais entediante, mais arrastado, e aqui me pegou assim, de forma positiva em vários aspectos. No caso, não sei se você sabe, mas esse livro tem filme. Não, não sabia também. Velho, mas não tão velho quanto, porque esse livro é antes do cinema, mas é um filme relativamente antigo. E assim, dando spoiler, mas, pô, se é clássico, eu acho que deixa de ser spoiler depois de 20 anos. Tem cenas extremamente pesadas, assim, não pesadas do tipo, violência ou estupro ou coisa do gênero, mas de extrema carga emocional. Sofrimento. Sofrimento, abandono, Uhum. a própria E dor física em si. de É, certa forma, esses trechos que a gente está lendo é meio como se fosse um foreshadowing para isso, talvez, né, Rafa? Tô introduzindo que vai ter um clima pesado, um ambiente pesado, então se prepare já para isso, né? sim, por isso que eu achei que o tom dessa história, ele é muito forte, é muito Exato. característico. A gente não tem aí uma fantasia, nós temos aí uma história moderna, Sim. né, nacionalista moderna, até vai ser difícil a gente categorizar nas nossas playlists, mas, no caso, colocar a literatura nacional, mas eu achei muito legal. Eu queria ter essa mentalidade com os meus 15 anos, porque eu acho que eu teria sofrido menos a leitura. Mas eu acho que a forma como é trazida e a própria. As palavras que eles usam, no caso, tipo, Fabiano Sombrio, o próprio Filho Uhum. do Diabo. ah, então, assim, eu acho que a forma como é trazida, se você colocasse um pouquinho mais de peso em algumas palavras, facilmente dá para transformar isso num terror. Sim. Então eu sinto que ele flerta com um real, não vou chamar de terror, mas tipo assim, um realismo sombrio. No caso Uhum. assim do tipo, eu vou te mostrar a verdade da sociedade sem filtro, sem Nua papas e na língua, crua. e se você não gosta, você que tá sendo, entre aspas, cego que não quer ver. Uhum. Então eu gostei dessa, eu gosto dessa audácia do Graciliano Eu, Ramos. eu não lembro se você vai lembrar, quer dizer, na verdade, essa frase acho que nem faz muito sentido, mas ok. É, se eu não me engano, foi você ou a Camila que me indicaram esse livro. Na época, quando eu tinha apresentado para vocês um conto meu do Menino do Deserto, né, que é um dos contos que está presente no meu livro, você, né? E aí eu lembro que você, pô, dá uma lida no Graciliano Ramos, que ele tem uma ambientação de deserto, assim, uma coisa meio pesada também, que eu acho que vai combinar com a tua história, né? Então, para minha grata surpresa, só na primeira página aqui já me deu uma cativada legal, acho que vai contribuir pra caramba para mim. A única crítica aqui, Rafa, que eu gostaria de fazer, posso estar viajando muito, pode ser que na época era mais utilizado, mas uma coisa que me incomoda um pouco com toda essa ambientação nacional brasileira que tem, né, nessa primeira página, me incomoda um pouco se está a medida de léguas aqui, né? A viagem progredida bem 3 léguas. Eu sei que não é uma medida completamente, é, como é que eu vou dizer, desconhecida do brasileiro, mas não é uma medida muito usada, né? Então, assim, eu não sei, me incomoda um pouco pegar um texto que se passa em ambientes brasileiros com medida de Lego, sabe? Seja a mesma coisa falar não sei quantos graus Fahrenheit, tá ligado? Tipo, me incomoda desse nível, mas enfim, às vezes na época era mais utilizado, né? Não sei. Eu não vou querer defender, porque por mim eu também colocaria outra figura,
Mas eu acho que, se eu não me engano, esse período, acho que a literatura era muito estrangeira. Então Uhum. talvez fosse mais não usual, no caso, dia a dia, porque eu acho que acredito que nesse período era mais, provavelmente muito mais comum hectare e alqueire, pelo fato de ser Sim. na época de fazer esses Plantação, cacete a quatro. fazenda, né? Uhum. Exato. Então, né, não sei se era comum usar léguas naquele período histórico, mas de uma forma geral, sim. Eu também concordo que isso me pegou um pouco. Um pouco. É, e aí, assim, como a gente fala com novos autores, né? É a sugestão que a gente dá, né? Se você está ambientando tua história em algum local específico, tente, né, incorporar os elementos daquele local específico para evitar de perder um pouco em imersão na leitura. Sim, claro que às vezes vale que existe uma discussão muito tênue que eu já tive já com o Matheus, com o Bruno, que já apareceu aqui um conto dele, ah, que é o quanto o realismo real, total, absoluto, pondera em cima do bem comum. Uhum. Porque assim, vamos considerar que foi feita uma puta pesquisa e realmente léguas era o que era usado naquele período histórico, naquela região, naquele ponto, aquele coisa. Aí Então fechou. assim, tá certo. Quem se incomodar, ele que tá errado. Não. Mas aí fica aquele ponto, será que vale a pena você ferir o Correr o realismo? risco de perder, né? Exato. A Então assim, imersão. eu acho que é uma discussão bem válida. Eu acho Sim. que, apesar de que vai de autor para autor, talvez um quê do tipo, uma nota de rodapé, se você achar, tipo, ó, léguas era utilizado principalmente em Sim. 1945 por causa disso e aquele outro. Eu acho que isso ajuda meio que Legal. você aceitar, porque, mano, é isso. É assim que era falado. O Bruno, que você comentou, ele faz isso, tem um texto dele, se não me engano, que você nota que você tá lendo, assim, é um texto que flerta com real, né? Tem uma fantasia que flerta com real ali. E aí tem alguns momentos que você fala assim, é mentira isso aqui. Ele vai e coloca uma nota de rodapé, ó, isso aqui era assim, 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 assado. Aí você fala assim, caralho, é verdade isso, né? Então, acho que é interessante, se você teve esse trabalho de fazer pesquisa e é algo que pode suspender a descrença aí do leitor, né? Coloque ali uma nota de rodapé. Não é todo mundo que vai ler, mas está ali para tirar o seu da reta. Sim, eu tinha um certo Preconceito preconceito com com nota de nota de rodapé, eu rodapé, entendo. mas eu acho que às vezes vale, tanto que até eu já disse aqui já no canal algumas vezes, mas vou repetir de novo, não tem problema, porque pode ter inscritos novos se não sabe dessa história. Mas tem uma história minha que ainda não foi finalizada, Não viu a luz onde do dia. o, o antagonista é uma criatura da Indonésia. Então, às vezes, valeria a pena colocar na nota de rodapé algumas Uma criatura situações. folclórica, né, Rafa? Criatura folclórica, exatamente. Pior ainda. Folclore da Indonésia. Tipo, por quê? Porque sim, porque folclore da Indonésia é legal Eu pra sou o caramba. Rafa. Então, assim, às vezes vale a pena porque, pra mim, acabou o mistério. Pô, que legal, tudo isso tá. Ninguém. O Matheus, Camila, o André, o Ângelo na época, o Bruno atualmente, uma outra Camila, outros dois leitores beta sensíveis que eu tenho, ninguém conseguiu descobrir qual que era a criatura. Porque ninguém conhecia a porcaria da criatura. Então, às vezes, tipo, tem aquela questão de o quanto o realismo vai em cima da gostabilidade, eu acho que vale a discussãozinha. Sim, justo. Então, seguindo aqui, uma coisa que eu achei, talvez assim, eu acho que talvez seja não um defeito meu, ou no caso uma limitação, que é quando você regionaliza demais alguma coisa, pode gerar um certo ruído na comunicação. Tem um canal que acho que se chama Português Ilegal no Instagram, que uma moça fala que a comunicação ela só funciona quando existe quem fala e a pessoa que entende. Se tem uma falha em algum desses dois, não existe uma comunicação aí. Então, assim, mesmo que. Por quê? Onde eu quero chegar? Tem um trecho especificamente que era Fabiano Sombrio, Cambaio, O Iaió e Tiracolo, cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, espingarda de pederneira no ombro. Beleza, ok, cinturão, ok, pederneira, mas esse cuia é uma cuia mesmo? Ou é uma coisa regional?
ou no caso, cambaio, que eu também não faço porcaria de ideia do que seja. Então, assim, às vezes, se você é de uma, por exemplo, galera do Nordeste, leu isso e falou assim: nossa, o resto do país inteiro falou: hã? Então, assim, não estou dizendo para que vocês não usem, tanto que eu tenho uma história que ela é extremamente regionalista, então, assim, não pegou, não pegou, aí o problema é seu, venha para o interior de São Paulo e entenda as referências, mas eu acho que talvez nesse ponto, ou você coloque num prefácio ou na carta de venda da sua história, que essa história é ambientada, não sei o que, sei que lá, sei que lá, sei lá, pode ser e que ser caso. Então, eu acho que vale a pena. No caso, o Graciano Ramos fez isso, só que não nessa primeira página. Só que é interessante essa questão de, às vezes, vale a pena você não Tirar um. utilizar do termo correto para o entendimento. Ou, no caso, colocar o termo em itálico, por exemplo, para você dar um destaque e falar assim, ó, é isso. Com isso a pessoa pode dar uma procurada ou o que for. Ou uma notícia do rodapé, né? Tipo, cambaio, cambaio, fruta nordestina, cheia de água, que não sei o que lá, sei que lá, sei que lá. Então, eu acho que se a pessoa se sentiu incomodada e quer saber, você deu as ferramentas para ele. Porque no caso, eu quero saber o que é cambaio. Vou ter que pausar o livro, procurar no Google. Nisso, nem sei se eu vou querer voltar, porque eu vou entrar no Facebook, no Instagram, no YouTube e eu Né? já não vou ler mais. Isso eu tenho a sensação, Rafa, de que acho que era mais comum na época. Não sei se o pessoal da época tinha um vocabulário melhor do que o nosso, pode ser que sim. Acho que não necessariamente, mas eu acho que era algo mais comum de se parar e pesquisar, sabe? De ter esse hábito de correr atrás das coisas. Apesar de que hoje está até mais fácil a gente fazer isso, né? Já até digitei aqui, Kanban tem a ver com perna torta. É, eu digo assim, eu concordo com você totalmente, tipo, de tentar tirar o pé um pouco. Isso é dica para novos escritores, né, gente? É claro que quem já é famoso não precisa se preocupar com 80% do que a gente fala aqui, né? Porque você já tem o teu público já, mas a gente fala assim, você está começando agora, evita às vezes de colocar um excesso de palavras que são muito regionais né, de um local específico e que 70% da população não vai saber o que é, vai ter que parar para pesquisar, porque isso é outra coisa que tira a imersão. O cara tá lendo ali, parei, opa, não sei o que é isso, vou continuar lendo mesmo assim. É, então, assim, olha, quais são três possibilidades, né? A pessoa, ou algumas, vamos ver aqui quantas são. A pessoa pode conhecer a palavra, a pessoa pode não conhecer a palavra, cagar para ela e continuar a leitura. A pessoa pode não conhecer a palavra, parar e pesquisar isso, ela está perdendo em imersão nesse momento, né? Você está deixando de continuar ali imergindo a pessoa naquilo para ela fazer uma pausa, voltar, beleza, era só a perna torta, posso continuar lendo agora, né? E acho que é isso, né? Tem mais alguma opção? Acho que não, né? Enfim, E pode ser que a pessoa, tipo, no final das contas, tipo, tenha um puta TDAH como eu tenho, foi procurar no Google, alguma coisa foi mudando e esqueceu de continuar. esqueceu de continuar o livro. Exatamente. Acontece, eu vou perder o interesse naquele momento, pode acontecer. Então, assim, eu acho que tem mais aspectos negativos, mais chances de dar coisas negativas do que positivas. Não é que você não possa usar palavras diferentes. Às vezes joga uma ou outra ali, não tem problema, tá legal. Né? Mas se você está começando agora, evita de enxurrada de termos desconhecidos para a maioria das pessoas. Se por acaso. Ou, Hum, rapidinho, desculpa, Rafa, uma coisa que você pode fazer é colocar o nome que você quer, não. O Bruno também faz isso, que eu acho legal até. Eu quero que a pessoa descubra o que que essa palavra que eu gosto é uma palavra diferente. Coloca aquela palavra e dá uma forma de explicar, é um aposto explicando ela, alguma coisa que vai entender com fluidez o texto, né? Camboia, como é que chama aqui? Camboia? Cambaia, sei lá como é que era a é. palavra que agora eu esqueci. É, não é uma, da forma como tá ali, eu não consegui entender que era uma perna torta, tá ligado? Talvez alguém consiga, eu não. Sim, eu não fazia a menor ideia. Tipo, pra mim era um pedaço de alguma coisa que nem a própria cuia e o cabo da faca. Então, assim, às vezes, se você está escrevendo um livro que é obrigatoriamente fantasia, alta fantasia, ah, ou uma ficção científica, ou alguma coisa que o público
já está indo atrás de algo fantástico, então você querer falar assim, não, e ao longe corria os clamparinos. Ninguém sabe que porra é essa. Mas, se você apresentou, significa que em algum momento você vai dizer que os Camplarinos é uma raça de criaturas humanoides com 3 cabeças, não sei. Em algum momento você vai dizer. Porque é algo que faz sentido, Se não vai, deveria. né? Que não, né? Tudo mais. Então, assim, porque se você não apresenta aquilo, mas aqui não faz sentido. No caso, eu sei o que é mitocôndria, o Matheus sabe o que é mitocôndria, então a gente não precisa ficar discutindo o que é, a gente pode simplesmente citar. Beleza, isso é um ponto de vista que você pode abordar dentro da sua história. Porém, se o leitor não sabe, você vai, tipo, tirar o potencial da sua história de possíveis foreshadowings, possíveis reviravoltas, punches e etc e tal, por preguiça de tentar em algum momento justificar ou explicar o que é. Ai, Rafa, eu não consigo. Foda-se, então mete uma nota de rodapé, seja a parte mais preguiçosa possível. Coloca mitocôndria, organela, que não sei o que lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Beleza. E coloca. Então, assim, se você acha que vale a pena você perder potencial histórico, potencial narrativo, simplesmente porque você não quer dar o braço a torcer, aí a tua história é tua. Mas eu acho que vale a pena, assim, de... Se é um livro de mistério, onde o seu objetivo é que a pessoa não saiba mesmo, mas no final fale, nossa, ela precisa entender previamente. Que nem o Matheus, tipo, nossa, minha história tava muito legalzinha, só que ele não teve punch nenhum porque ele não fazia nem ideia para onde estava indo a história. Então acho assim que vale sim a criação de termos, sim, da mesma forma que a gente até fez no HUR, onde o cara inventou o termo robô, show. Só que ele usou um livro inteiro para explicar e justificar um termo que ele estava inventando. Então, assim, olha a diferença entre uma citação perdida numa primeira página ou uma palavra perdida e um livro inteiro para justificar um termo novo. Então, pontos e pontos. E aí, Matheus? Vira ou não Veredito vira? final. Não, viro com certeza, Rafa. Tirando esse excesso aí de coisa que a gente criticou, né? E ali as léguas que me incomodaram um pouco. E a primeira frase eu talvez reescreveria ela, daria um enter ali, né? Daquela nossa hackzinho para poder engatilhar, né? O leitor querer continuar mais por obrigação, inconsciente. Mas tirando isso, para mim, são muitas características positivas na primeira página: ambientação, imersão, caracterização de personagem, tom da história meio sombrio. Então, assim, achei que muitos aspectos positivos em um curto espaço de página. Então, para mim, tá bem aprovado aí a texto de Graciliano Ramos. Para mim, surpresa que não costumo virar primeiras páginas de clássicos. No caso, dessa vez eu vou ser extremamente parcial. Vou ser extremamente parcial. Tecnicamente falando, sim, viraria. Tanto que ah, é uma primeira página com muito potencial, tipo, potencial gigantesco. Mas não é o tipo de história que eu gosto. Apesar de que, parece muito a história que o Matheus está escrevendo. Porém, uma coisa aqui é nacionalismo, realismo, e no caso do Matheus é uma fantasia. Então, só o fato de ser um outro gênero já faz com que eu me sinta muito mais à vontade em querer ler toda aquela parte, apesar de que eu acho mais interessante o world building do universo do Matheus do que o Nordeste brasileiro. Então tem esse ponto. Então, assim, no caso, tecnicismo, sim, parabéns. Graciliano Ramos faz jus a ser um dos autores clássicos condecorados do Brasil. Porém, para o meu gosto pessoal, se isso futuramente encaminhasse mais para um terror urbano ou sentido um pouco mais que a gente chama de fantasia de portal, tipo Narnia, que em algum momento eles adentraria para uma coisa um pouco mais fantástica, eu acho que viraria com mais facilidade. Porém, por ser algo que flerta com um terrorzinho Mais um drama. mais pro realismo, aí eu não viraria.
Então, pessoal, deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria, se você teve que ler no ensino médio ou não. Se por acaso você não leu, coloque aqui nos comentários se você viraria ou não viraria. E aqui, se você também já viu o filme. Não sei se é o filme ou virou uma minissérie, mas pelo menos o seu filme eu tenho certeza. E sempre deixando na descrição o link para você mandar a sua primeira página. Então, deixa o like, se inscreve no canal, porque a gente traz vídeos 2 vezes por semana, trazendo diversos estilos, propostas e, obviamente, indicações pessoais. Beleza? Então, bora ler!